tarde a todos. Boa tarde. Paz e bem. Paz e bem. Que o Senhor abençoe a nossa tarde e ilumine cada um de nós. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 22 de Mateus, Evangelho de Mateus. A parábola das bodas, ou do banquete de casamento. É uma história contada por Jesus nesse Evangelho. Ela fala de um rei que prepara um grande banquete de casamento para o seu filho. Convida pessoas de vários lugares, mas muitos não aceitaram o convite. E no fim, apenas alguns são aceitos. Essa parábola representa o convite que Deus faz a todos para participarem da comunhão eterna com Ele, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Inicialmente, o convite foi direcionado ao povo escolhido de Deus, a nação de Israel. Mas como muitos rejeitaram o chamado, Deus abriu esse convite para todos os povos e nações, que somos nós, né? Os convidados por Deus para participar do banquete dele, da igreja, da comunidade, de tudo aquilo que está ao nosso redor. A razão para tal rejeição é que, para alguns convidados, os bens materiais, os negócios, eram mais importantes que a festa do rei. Alguns deles recusando e também machucando e matando os servos que emitiram o convite, o rei, por sua vez, com tanta raiva, enviou exércitos para destruir e incendiar cidades daqueles assassinos. Jesus encerrou a parábola afirmando que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é a pura verdade. Recusar o chamado de Deus significa desprezar o Senhor. A parábola das bodas nos ensina que o convite de Deus é para todas as pessoas, independentemente de sua condição ou de suas raças. Devemos aceitar esse convite com gratidão, reconhecendo Jesus como o único Deus verdadeiro e vivendo em obediência à sua vontade. É muito importante lembrar que, ao aceitarmos o convite de Deus, devemos ter sinceridade e obediência em tudo aquilo que tivermos, para seguir diante de Deus. Aí vem a questão do tributo. Refere-se a uma discussão ou debate sobre o tema dos impostos, taxas e outras contribuições financeiras cobradas pelo governo, geralmente relacionadas à economia e finanças públicas. Em contexto bíblico, a questão do tributo é frequentemente relacionada ao diálogo de Jesus com os fariseus e os herodianos. A questão sobre a legitimidade de pagar tributo a César é central na passagem de Mateus, quando Jesus disse: "De quem é esse efígie e esta inscrição?" Eles respondem: "De César." Então Jesus lhes disse: "Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." E eles, maravilhados, deixaram o local e se retiraram. Então é muito importante a gente saber o que é da gente, o que é de Deus e o que é da nossa vida. O grande mandamento. Este mandamento enfatiza a importância do amor como a base da lei e da vida espiritual. A ideia é que amar a Deus e amar o próximo são os principais fundamentais para a prática religiosa e para a construção de uma sociedade justa e compassiva. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: "Mestre, qual é o grande mandamento na lei?" E Jesus disse-lhes:
Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi, indica a linhagem humana de Jesus ligada à família de Davi, e sua promessa como Messias, esperado pelos judeus, que também é o Filho de Deus. O Senhor é o Salvador da humanidade. Isso nós não temos dúvida, né? Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. Quando as pessoas falam Jesus, filho de Davi, é com o sentido de descendente. José, o pai de Jesus, também foi chamado de filho de Davi, com esse mesmo significado. Então é muito importante que a gente reflita e coloque sobre os nossos pensamentos a importância que Deus tem em nossa vida, a importância que Maria tem em nossa vida, né? E tudo aquilo que a gente precisa, que a gente depende, com a fé a gente consegue. Quando a gente enfrenta todas as dificuldades na vida, mas se temos fé, temos realização de tudo com Deus. Amém?